Sou a Helena, e está a história que me aconteceu, contada por mim, como se fosse um diário aberto, cada pensamento, cada emoção, cada passo que dei nessa jornada que mudou a minha vida para sempre. Vivo numa pequena vila chamada Vila Nova de Gaia, ali perto do porto, onde as ruas guardam histórias antigas e a brisa do Atlântico traz um leve cheiro a sal e a promessa de recomeços. Durante anos, achei que a minha vida conjugal era um conto de fadas moderno, daqueles que se contam ao pé da lareira nos serões de inverno. O meu marido, Miguel, era um empresário conhecido na cidade do Porto, dono de uma empresa de construção que parecia prosperar a olhos vistos. Ele tinha aquele ar confiante, meio arrogante, que só os homens que se acham no topo do mundo conseguem ter. Eu, por minha vez, dedicava-me à minha paixão, a pintura. Já tinha algumas exposições feitas, e as minhas telas, sobretudo as paisagens do Douro, eram apreciadas por colecionadores e amantes da arte. Mesmo que a fama nunca tivesse sido meu objetivo principal. Vestia-me com certo cuidado, sem exageros, mas com um toque de elegância descontraída que fazia os meus amigos brincarem que eu parecia saída de uma revista de moda. Gosto de vestidos que realçam a cintura, sapatos que batem forte nas calçadas de pedra e acessórios simples, como brincos de prata e um colar com um pequeno pingente em forma de gota de vinho do Porto, um presente antigo que guardo com carinho. A sensualidade que emanava era discreta, um convite ao olhar atento, nunca um grito por atenção. Durante muito tempo, a nossa casa parecia o cenário perfeito. Um apartamento com vista para o Rio Douro, janelas amplas que deixavam a luz entrar sem pedir licença, e um pequeno estúdio onde eu passava horas a tentar captar a alma da paisagem. O nosso filho, o Tiago, era a alegria da casa, um miúdo esperto e curioso, que adorava correr pela ribeira e ouvir as histórias que eu inventava para o pôr a dormir. Achava que nada poderia abalar aquele equilíbrio, nem mesmo os rumores que, vez ou outra, chegavam à minha mesa como folhas ao vento. Falavam de encontros escondidos, de olhares trocados com outras mulheres, de mentiras sussurradas. Eu, teimosa como sou, preferia acreditar que eram apenas invejas, o veneno dos que não suportam ver uma mulher feliz. Mas o dia chegou. Aquele fatídico dia em que, ao entrar no escritório dele sem avisar, encontrei Miguel com outra mulher. Não era uma qualquer, era Mariana, uma jovem que trabalhava numa das lojas de roupa da Baixa. A cena foi um choque tão grande que, por momentos, senti o chão fugir-me dos pés. Como se aquilo fosse um quadro distorcido, onde as cores se misturavam de forma caótica e as formas perdiam sentido. Não importava quanto tempo aquela traição durava, o que importava era que tudo tinha mudado. A minha cabeça girava, as minhas mãos tremiam, e no peito, um vazio tão grande que parecia que nada mais poderia preencher. Sabia que não poderíamos continuar juntos, o divórcio era inevitável. Pensava no Tiago, no que aquela separação iria causar-lhe, a ausência do pai, as mudanças que ele iria enfrentar. Miguel, por outro lado, não parecia preocupado. Para ele, a família era um conceito maleável, onde o homem era o pilar e a mulher, uma peça acessória, dispensável quando não servia aos seus interesses. Quando anunciei que iria pedir o divórcio, ele sorriu com aquela segurança que sempre me irritou, e disse que eu não sobreviveria sem ele, que a vida boa, o conforto, o luxo, tudo isso desapareceria quando eu me afastasse dele. Que o meu rendimento com as pinturas e uns poucos dividendos das ações da empresa nada valiam perto do que ele trazia para casa. Até me disse que, cedo ou tarde, eu iria implorar para voltar, e que eu voltaria, como uma marioneta, ao primeiro sinal dele. Não discuti. Conhecia bem aquele homem. Sabia que, quando colocava um objetivo na cabeça, punha toda sua teimosia e arrogância em ação, disposto a esmagar qualquer obstáculo. Cada dia que passou até o tribunal ser marcado foi uma tortura silenciosa. Tentava pintar, agarrava-me às cores, às pinceladas, mas nada conseguia expressar o turbilhão que sentia. Quando finalmente chegou o dia da audiência, o juiz tentou que recuássemos, que pensássemos no nosso filho, que ponderássemos. Mas Miguel foi direto, desdenhoso, dizendo que não precisava de justificar nada, e que eu tinha 3 minutos para tentar convencê-la a desistir do divórcio. 3 minutos. Parece pouco, mas foi o suficiente para eu mostrar a verdade que ele tentava esconder, o seu desprezo, a sua traição, o seu egoísmo. Vi a raiva e a surpresa no rosto dele, mesmo que tentasse disfarçar. Juiz, percebendo que não havia possibilidade de reconciliação, adiou a decisão por 2 semanas, para dar tempo a todos refletirem, sobretudo por causa do Tiago. Durante esse tempo, comecei a fazer planos para minha nova vida. Pensava em comprar um pequeno apartamento em Matosinhos, onde pudesse ter uma oficina maior para pintar, um espaço só meu, onde a inspiração chegasse a qualquer hora, mesmo à noite, quando as emoções ficam mais intensas e as ideias mais vivas. No segundo encontro no tribunal, a coisa piorou. Miguel não queria apenas o divórcio, queria ficar com tudo. A nossa casa, que ficava a 5 minutos da cidade, ele queria só para ele,
sem me dar um tostão pelo que investimos juntos. Queria ainda tomar algumas das minhas ações, a minha pequena parte no negócio que construímos. O mais cruel de tudo, porém, era querer restringir o meu contato com o Tiago, como se eu fosse uma estranha na vida dele. Foi nesse momento que percebi que o homem que eu conhecia era apenas uma máscara. Por trás daquela fachada de sucesso e charme, havia um ser frio, calculista, capaz de qualquer coisa para manter o poder. Não contei tudo ao juiz, mas organizei as minhas palavras para que a verdade aparecesse nas entrelinhas. O juiz foi sensível, adiou novamente a decisão, e Miguel ficou furioso, incapaz de compreender como eu, a mulher que ele desprezava, conseguia ganhar espaço na justiça. Decidi procurar ajuda. A minha amiga Sofia, casada com um advogado respeitado, recomendou-me um profissional de renome, que parecia caro, mas que prometia lutar até o fim, o senhor Sérgio Antunes. Era um homem de 40 e poucos anos, sério, com um olhar que parecia perfurar a alma. Sabia que valeria cada cêntimo. Sérgio estudou meu caso com cuidado e avisou que a batalha seria dura, mas que ele estava preparado para tudo. Miguel, sabendo disso, não perdeu tempo e foi até o escritório do advogado para tentar negociar um acordo, mas os valores pedidos eram tão altos que até o seu coração de empresário gelou por uns segundos. Ainda tentou pechinchar, mas Sérgio era firme, e fez Miguel perceber que o jogo estava mais difícil do que ele pensava. Durante as audiências, percebi que o meu advogado, apesar da fama, às vezes parecia mais preocupado em arrastar o processo do que em lutar de verdade. Desconfiada, liguei para o marido da Sofia, que sugeriu outro advogado, um jovem chamado Alex, sem grandes credenciais, mas com uma vontade de ferro e um amor pela justiça que me deu esperança. Alex assumiu o caso sem cobrar nada inicialmente, e foi um sopro de ar fresco. Rapidamente descobriu segredos obscuros sobre Miguel, uma vida dupla, ligações perigosas, negócios suspeitos. E, para minha surpresa, descobrimos que ele não era fiel só a Mariana. Havia outras mulheres, outras histórias, que me fizeram sentir uma mistura amarga de dor e curiosidade. Alex conseguiu até falar com uma dessas mulheres, a Helena, que revelou segredos que só confirmavam a verdadeira face de Miguel. A mãe dele, Dona Ludovina, uma mulher influente e fria, entrou no jogo para proteger o filho, tentando intimidar as mulheres que ameaçavam revelar a verdade. Mas foram as próprias mulheres que não se deixaram abalar, armadas com provas e coragem, que mudaram o rumo da batalha. Enquanto lidava com essa guerra silenciosa, uma notícia inesperada caiu sobre mim. Tiago tinha sido diagnosticado com uma doença rara, que, se tratada a tempo, poderia ser controlada. A luta pela saúde do meu filho tornou-se minha prioridade absoluta. As consultas, os medicamentos, as idas constantes ao hospital, tudo se tornou uma rotina exaustiva, mas cheia de esperança. Conheci o Dr. Leonel, um pediatra dedicado, que se mostrou não só um profissional exemplar, mas um homem com um olhar gentil e um interesse especial por mim. Tentava evitar pensar nisso, mas a vida, como a arte, por vezes prega-nos partidas. O Dr. Leonel parecia enxergar algo além da mãe batalhadora e da mulher ferida. Enquanto tudo isso acontecia, as audiências se sucediam. Miguel tentava de tudo para me tirar a guarda do Tiago, mas a justiça, finalmente, começou a olhar para mim com olhos mais justos. Com a ajuda de Alex, ganhei não só a guarda, mas também a partilha justa dos bens. A casa foi vendida, e o dinheiro dividido, apesar dos jogos sujos e das tentativas de manipulação financeira. A saga parecia chegar ao fim, mas a verdade é que o passado de Miguel era uma teia que ainda me puxava para baixo. Descobertas sobre negócios ilícitos, obras de arte roubadas escondidas em lugares inesperados, uma investigação policial que me envolveu, mesmo sem querer, e que quase destruiu a minha carreira e a minha reputação. No meio do caos, Alex nunca me deixou só. Foi o meu porto seguro, o amigo que a arte me deu quando eu mais precisei. A vida, que parecia um quadro torto, começou a ganhar contornos mais suaves, mesmo que as sombras ainda espreitassem. Mas, quando pensei que podia enfim respirar, uma nova reviravolta surgiu. Um envelope anônimo com uma fotografia, um segredo que poderia mudar tudo outra vez. O mistério estava lançado, e eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que havia por trás daquela imagem? Quem estava disposto a tudo para manter a verdade escondida? E, mais importante, até onde eu estaria disposta a ir para proteger o Tiago e a minha própria liberdade? A vida nunca foi um quadro fácil de pintar, mas prometo que vou continuar a tentar, a cada pincelada, a cada sombra e cada luz que me restam. Afinal, a arte e a coragem são as minhas armas. E nesta história, sou eu quem segura o pincel. Os dias que se seguiram ao julgamento foram uma mistura de alívio e tensão quase palpável. Apesar da vitória no tribunal, eu sabia que a batalha estava longe de acabar.
Miguel não era homem para aceitar derrotas facilmente, e a sombra do passado, com as suas teias intrincadas, ainda me envolvia como uma névoa densa que se recusa a dissipar. O apartamento em Matozinhos era o meu novo refúgio, com uma vista modesta para o mar, mas suficiente para me lembrar que a liberdade tem o seu preço e que, mesmo nas coisas simples, a beleza descobrir. Decorei o estúdio com as minhas telas favoritas, aquelas que ainda falavam de esperança, apesar da tempestade que se abatia sobre mim. Vestia-me de forma mais leve, quase despretensiosa, mas não deixava que isso fosse confundido com fraqueza. Gosto de vestidos fluidos que brincam com o vento, sapatos confortáveis que me permitem caminhar horas pelas ruas da cidade e acessórios que contam histórias, uma pulseira de azulejos portugueses, um lenço colorido que herdei da avó. Havia algo de sedutor nessa simplicidade, um convite silencioso a olhar além da superfície. Alex continuava a ser a minha âncora. Jovem, determinado, com um sorriso que escondia uma inteligência afiada, ele mergulhava de cabeça em cada detalhe do processo, descobrindo ligações que me deixavam boquiaberta. Não só um advogado, mas um verdadeiro guerreiro da justiça, que não se deixava intimidar por ameaças veladas ou jogadas de bastidores. Quando me conteve pela primeira vez os segredos mais sombrios de Miguel, senti uma mistura de repulsa e incredulidade. Ele não era apenas infiel, estava envolvido com redes que operavam à margem da lei, negócios obscuros que ameaçavam ruir o pouco que eu tinha de estabilidade. E a descoberta do filho desconhecido foi como uma faca a cortar-me por dentro. Um segredo guardado, uma vida paralela que Miguel mantinha longe dos meus olhos. Enquanto tudo isso se desenrolava, Tiago tinha os seus próprios desafios. O tratamento exigia disciplina e paciência. Os dias no hospital tornaram-se rotina, e eu, entre idas e vindas, aprendi a ser forte não só para mim, mas para aquele miúdo que precisava de mim como nunca antes. O doutor Leonel, com a sua presença serena, era uma espécie de luz naquele túnel escuro. Cada vez que cruzava o olhar comigo, sentia um calor estranho, uma promessa não dita que me fazia corar. Porém, não havia tempo para distrações. Miguel tentava de tudo para minar a minha credibilidade, espalhando boatos e usando a influência da mãe, Dona Ludovina, para me pressionar. A velha senhora tinha um poder quase feudal sobre as pessoas, e usava-o sem remorsos, como uma rainha de um reino de sombras. Foi numa tarde de chuva miudinha que recebi o envelope anônimo. Dentro, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, mostrando uma mulher que eu não conhecia, mas que parecia guardar um segredo tão profundo quanto meu próprio coração. O que ela tinha a ver com Miguel? E por que razão alguém me queria tirar para este novo abismo? Não consegui conter o arrepio que me percorreu a espinha. O mistério era um convite perigoso, e eu sabia que, se seguisse aquele fio, poderia encontrar respostas que mudariam tudo, ou que me destruiriam por completo. A vida tinha um sentido perverso de ironia. Quando eu pensava que podia finalmente respirar, o passado batia a porta mais forte do que nunca. Passei noites em claro, pintando quadros que ninguém veria, tentando captar na tela a tempestade dentro de mim. O estúdio tornou-se um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. As telas, com cores vivas e sombras profundas, refletiam os meus medos, as minhas dúvidas e a minha determinação. Uma delas, especialmente, mostrava uma figura feminina à beira do mar, olhando para o horizonte, como se esperasse algo ou alguém que nunca chegaria. Alex, sempre atento, percebeu a mudança no meu comportamento. Ele tentava ser o meu porto seguro, mas eu sentia que havia segredos que ainda não conseguia partilhar, fantasmas que me atormentavam e que me impediam de ser completamente livre. Enquanto isso, Miguel movia as peças do seu jogo sombrio. A justiça parecia estar do meu lado, mas ele tinha recursos e contactos que eu nem imaginava. Ameaças veladas, tentativas de afastar testemunhas, manipulação de provas, era um combate desigual, onde a verdade parecia cada vez mais frágil perante a força do dinheiro e do poder. Mas eu não era mulher para desistir. A cada desafio, a cada golpe, eu sentia crescer dentro de mim uma força que nem sabia que existia. A dor transformava-se em coragem, a tristeza em determinação. O Tiago precisava de mim, e eu precisava de acreditar que ainda havia justiça neste mundo. Mistério da fotografia, o passado obscuro de Miguel e a luta pela nossa sobrevivência tornavam-se um enredo intenso, onde cada passo podia ser o último. E eu estava pronta para enfrentar tudo, de cabeça erguida, com a alma nua, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Porque, no fim, a vida é como uma tela em branco, e somos nós que escolhemos as cores e as formas. E eu escolhia lutar, pintar a minha própria história, mesmo que as sombras ameaçassem engolir a luz. A vida em Vila Nova de Gaia, apesar da sua beleza natural e do charme das ruelas antigas, transformou-se num palco onde eu era protagonista de uma peça dramática que parecia não ter fim. Cada amanhecer trazia uma nova batalha, uma nova incerteza, mas também a determinação de não me deixar vencer pelo medo ou pela tristeza.
A pintura, que sempre fora o meu refúgio, tornou-se a minha arma silenciosa contra o caos que me rodeava. Vestia-me com uma mistura de sobriedade e sensualidade contida, como se cada peça de roupa fosse uma armadura delicada. Os vestidos de linho, com cortes que realçavam as minhas curvas na medida certa, combinados com sandálias de tiras finas que deixavam os tornozelos à mostra, davam-me uma sensação de controle e poder. Um colar de âmbar pendia no meu pescoço, aquecendo a pele, e nos pulsos, pulseiras de prata trabalhada cintilavam discretamente sob a luz. Era como se a minha aparência fosse um sussurro de resistência, um convite a não subestimarem aquela mulher que, apesar de tudo, continuava a lutar. As investigações que Alex conduzia revelavam Miguel cada vez mais envolvido em teias de corrupção e traição. Descobri que algumas das obras de arte encontradas na sua posse eram falsificações elaboradas, cópias perfeitas feitas por especialistas, provavelmente para encobrir o desaparecimento dos originais, peças que tinham pertencido a coleções privadas e museus da região do Douro. O choque de perceber que o homem que amei podia estar ligado a um esquema tão perigoso foi profundo, mas também me deu força para continuar. Alex, com seu jeito jovem e determinado, tornou-se uma presença constante ao meu lado. Não apenas como advogado, mas como confidente e amigo. Havia algo nele, uma sinceridade que me fazia sentir segura, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Os seus olhos castanhos, intensos e atentos, pareciam captar cada nuance do que eu sentia, mesmo quando eu tentava esconder. Ele falava pouco sobre si, mas a sua dedicação ao meu caso era inquestionável. Tiago, por sua vez, era minha luz. Apesar da doença, mostrava uma força surpreendente, um sorriso que iluminava os dias mais cinzentos. A sua inocência era um lembrete constante do que estava em jogo. Durante as consultas, via-o agarrar a minha mão com uma confiança que me enchia o coração. Tentei ser uma mãe forte, mesmo quando, à noite, as lágrimas escapavam no silêncio do quarto. Dr. Leonel continuava a acompanhar-nos, um homem de olhar tranquilo e voz calma, que parecia entender mais do que dizia. Houve momentos em que senti a tensão crescer entre nós, um jogo delicado de olhares e gestos contidos, uma dança silenciosa de emoções que eu não estava pronta para enfrentar. Vestia um casaco bege, sempre impecavelmente engomado, e os seus gestos eram precisos, quase cirúrgicos, mas havia uma humanidade que o tornava atraente de uma forma sutil. Entretanto, a fotografia do envelope anônimo continuava a atormentar-me. Decidi investigar por conta própria, mergulhando em arquivos antigos, conversando com pessoas da cidade que conheciam histórias esquecidas. Descobri que a mulher da imagem era Maria, uma antiga amante de Miguel, desaparecida misteriosamente há anos. Havia rumores de que ela sabia demais, que guardava segredos que poderiam destruir não só Miguel, mas também a poderosa rede que ele alimentava. Numa tarde quente de verão, enquanto pintava a beira do Douro, senti que estava a ser observada. Voltei-me e vi uma figura distante, um homem que rapidamente desapareceu entre as sombras das árvores. O medo apertou-me o peito, mas também a certeza de que estava no caminho certo. Não podia recuar. Miguel, por sua vez, não se limitava a lutar no tribunal. Usava todos os recursos para me intimidar, ligações anônimas, mensagens ameaçadoras, até tentativas de afastar o Tiago de mim, com promessas vazias e palavras amargas. A sua mãe, Dona Ludovina, não desistia, e a sua presença ameaçadora pairava sobre mim como uma tempestade prestes a arrebentar. Mas a verdade é que, apesar dos golpes, eu sentia-me mais viva do que nunca. A cada pincelada, a cada passo dado, a minha força crescia. A arte tornava-se uma linguagem secreta, um grito mudo que só eu entendia. Pintava figuras femininas fortes, paisagens tempestuosas, cores que dançavam entre a luz e a sombra. Foi numa dessas noites, enquanto trabalhava no estúdio, que recebi a visita inesperada de Helena, uma das ex-amantes de Miguel que Alex tinha conseguido contactar. Ela trouxe comigo mais do que segredos, trouxe coragem e uma promessa de justiça. Revelou-me detalhes que me deixaram sem fôlego, encontros secretos, documentos escondidos, traições que iam muito além do que eu podia imaginar. Sabia que isso não era o fim, mas o começo de algo maior. O mistério da fotografia, as ligações ocultas, o jogo de poder e vingança. Tudo isso estava prestes a explodir numa tempestade que iria mudar não só a minha vida, mas o destino de todos os que me rodeavam. E eu estava pronta para enfrentar essa tempestade, com a alma aberta, o coração pulsando e a certeza de que, apesar do medo, a luta pela verdade e pela liberdade valia cada gota de coragem que eu pudesse reunir. Porque, no fundo, sabia que a verdadeira arte está em transformar a dor em força, e a escuridão em luz. A rotina que, aos poucos, eu conseguia reconstruir em Matozinhos era como um delicado equilíbrio sobre um fio invisível, onde cada passo podia ser o último antes da queda. O estúdio, com as suas paredes forradas de telas inacabadas e pincéis que pareciam esperar por mim, era o meu santuário e o meu campo de batalha.
Ali, entre cores e sombras, eu tentava dar sentido a tudo que me acontecia, como se a tinta no pincel pudesse domar a tormenta que me consumia. Eu costumava vestir-me com cuidado quase ritualístico. Os vestidos longos de algodão, que se moldavam suavemente ao corpo, davam-me uma sensação de liberdade e controle. Os sapatos, de salto médio e com tiras delicadas, acompanhavam os passos firmes que eu queria dar, enquanto as pulseiras de prata brilhavam discretamente no pulso, como pequenas defesas contra o mundo lá fora. Às vezes, sentia um arrepio ao olhar-me no espelho, aquele misto de força e vulnerabilidade que só uma mulher que luta sabe carregar. Alex, sempre presente, era mais do que um advogado, tornou-se o meu confidente e aliado. Os seus olhos castanhos, intensos e atentos, pareciam perceber cada hesitação, cada medo que eu tentava esconder. Havia uma calma nele que me tranquilizava, mesmo quando o mundo parecia desabar. Ele revelava-me informações surpreendentes sobre Miguel, desvendando uma teia de mentiras e traições que me deixavam sem fôlego. As ligações com negócios obscuros, as falsas obras de arte, o filho secreto. Tudo fazia parte de um cenário muito maior e mais perigoso do que eu alguma vez imaginei. Tiago era o meu porto seguro. Apesar da doença rara que o afligia, a sua força e inocência iluminavam os meus dias mais sombrios. Segurava sua mão durante as consultas, sentia o seu calor e a sua confiança, e isso dava-me forças para continuar. O doutor Leonel, com a sua presença serena e gentil, acompanhava-nos com dedicação. Os seus gestos precisos e a voz calma criavam uma atmosfera de segurança, mesmo quando o medo apertava o peito. Havia algo nele, um olhar que muitas vezes se demorava em mim, um interesse silencioso que eu tentava ignorar, mas que me fazia corar. O mistério da fotografia continuava a atormentar-me. Decidi investigar por minha conta, vasculhando arquivos antigos e conversando com pessoas da cidade que conheciam segredos esquecidos. Descobri que a mulher da imagem, Maria, era uma antiga amante de Miguel, desaparecida em circunstâncias misteriosas. Diziam que ela sabia demais, que guardava segredos capazes de destruir Miguel e a rede de corrupção que o envolvia. Numa tarde, enquanto pintava à beira do Douro, senti um olhar estranho. Voltei-me e vi uma figura afastar-se rapidamente entre as árvores. O medo apertou-me o coração, mas também a certeza de que estava a seguir o caminho certo. Não podia recuar. Miguel intensificava suas tentativas de me intimidar. Ligações anônimas, mensagens ameaçadoras, esforços para afastar Tiago de mim, tudo fazia parte da sua estratégia suja. A sua mãe, Dona Ludovina, não desistia, usando seu poder para pressionar e manipular. Mas, apesar de tudo, sentia-me mais viva e poderosa do que nunca. Cada pincelada era um grito silencioso de resistência, cada cor um ato de coragem. Numa dessas noites, Helena, uma das ex-amantes de Miguel, veio ter comigo. Trouxe segredos e promessas de justiça. Revelou encontros secretos, documentos escondidos, traições que iam muito além do que eu podia imaginar. Senti que aquele era apenas o início de algo maior, uma tempestade prestes a arrebentar e mudar tudo. Estava pronta para enfrentar essa tempestade com o coração aberto e a alma forte. Porque, no fim, a verdadeira arte é transformar a dor em força e a escuridão em luz. E eu, Helena, estava disposta a pintar a minha própria história, mesmo que as sombras ameaçassem engolir a luz. A cada amanhecer, sentia o peso da incerteza apertar-me o peito, mas também uma chama interior que recusava apagar-se. A minha vida, antes tão tranquila e previsível, transformará-se num emaranhado de desafios que exigiam de mim uma força que eu nem sabia possuir. O pequeno apartamento em Matozinhos, com as suas janelas que deixavam entrar o cheiro à maresia e o som distante das gaivotas, era agora o meu refúgio e a minha arena. Vestia-me com uma elegância discreta, que misturava a simplicidade do algodão e do linho com um toque de sensualidade contida. Os vestidos fluidos que acariciavam suavemente as curvas do meu corpo, acompanhados por sandálias de tiras finas que delineavam o contorno dos meus tornozelos, faziam-me sentir no controlo, mesmo quando o mundo me parecia fugir das mãos. Um colar com pendente de âmbar repousava no meu pescoço, quente contra a pele, enquanto pulseiras de prata trabalhada cintilavam sob a luz suave do estúdio. O estúdio era o meu santuário. Ali, entre pincéis, tintas e telas, eu dava vazão às emoções que me consumiam. Pintava mulheres fortes, rostos marcados pela luta, paisagens tempestuosas onde o mar e o céu se confundiam numa dança de cores e sombras. Cada pincelada era um grito silencioso de resistência, cada cor uma afirmação da minha vontade de seguir em frente. Alex, com seus olhos castanhos profundos e o sorriso discreto, tornou-se uma presença constante e reconfortante. Mais do que o meu advogado, era o meu aliado, aquele que me ajudava a desvendar os segredos sombrios que Miguel tentava esconder.
A sua dedicação ao meu caso era incansável, e a sua capacidade de encontrar as falhas nas armadilhas tendidas pelo meu ex-marido dava-me esperança. Tiago era o meu mundo. Apesar da doença rara que lhe roubava parte da infância, o seu sorriso e a sua coragem enchiam a minha vida de luz. Segurava sua mão durante as consultas, sentia o seu calor e a sua confiança, e isso dava-me forças para enfrentar cada novo dia. O Dr. Leonel, com a sua calma e humanidade, acompanhava-nos com uma dedicação que ia além do profissional. Havia algo nele que me tocava, um olhar que muitas vezes se demorava em mim, como se percebesse o peso que eu carregava. O mistério da fotografia continuava a atormentar-me. Decidi seguir a pista, mergulhando em arquivos antigos e conversando com pessoas que guardavam segredos do passado. Descobri que Maria, a mulher da imagem, fora uma amante de Miguel desaparecida em circunstâncias suspeitas. Diziam que ela sabia demais, que poderia destruir Miguel e a rede de corrupção que o envolvia. Numa tarde, enquanto pintava à beira do Douro, senti um olhar estranho. Voltei-me e vi uma figura afastar-se rapidamente entre as árvores. O medo apertou-me o coração, mas a certeza de que estava no caminho certo fortaleceu-me. Não podia recuar. Miguel intensificava suas tentativas de me intimidar. Ligações anônimas, mensagens ameaçadoras, esforços para afastar Tiago de mim. A sua mãe, Dona Ludovina, usava o seu poder para pressionar e manipular. Mas eu sentia-me mais viva do que nunca. Cada desafio era uma oportunidade para crescer, cada dor um combustível para minha luta. Numa noite, Helena, uma das ex-amantes de Miguel, apareceu com segredos e promessas de justiça. Revelou encontros secretos, documentos escondidos, traições que iam muito além do que eu imaginava. Senti que aquele era apenas o início de uma tempestade que mudaria tudo. Estava pronta para enfrentar o que viesse, com o coração aberto e a alma forte. Porque a verdadeira arte é transformar a dor em força, a escuridão em luz. E eu, Helena, estava determinada a pintar a minha própria história, mesmo que as sombras ameaçassem engolir a luz.